Um mistério que durou 88 anos parece finalmente ter sido resolvido. O avião de Amelia Earhart pode estar mais próximo do que nunca da superfície desse enigma quase centenário. Olha, se você nunca ouviu falar em Amelia Earhart, é porque nunca se interessou por aviação ou porque ficou fora do planeta Terra por algum tempo. Amelia Mary Earhart nasceu em 24 de julho de 1897 em Atkinson, estado do Kansas, e foi uma das pioneiras da aviação nos Estados Unidos, além de uma das figuras mais emblemáticas do século XX, em uma época em que as mulheres, a não ser as mais corajosas e independentes, ainda encontravam barreiras enormes ante a sociedade, caso se propusessem a se destacar. Principalmente nos universos considerados quase que exclusivamente masculinos, como era o caso da aviação. Earhart foi dada como desaparecida em 2 de julho de 1937 e declarada morta em 5 de janeiro de 1939, quando as esperanças já tinham se diluído nas águas do Oceano Pacífico. Naquele dia 2 de julho, ela cumpria um desafio imposto por ela mesma, que queria se tornar a primeira mulher a dar a volta ao mundo pilotando um avião, mas acabou desaparecendo misteriosamente sobre as águas do oceano, o que acabou criando um círculo de especulações e teorias da conspiração, ao mesmo tempo em que se tornou um ícone cultural global. Ao longo da sua vida, Earhart não apenas quebrou recordes nos céus, como o feito histórico de ter sido a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico sozinha e sem escalas, mas também se destacou como defensora dos direitos das mulheres e figura ativa na cultura de celebridades de sua época. Ela foi uma das figuras americanas mais inspiradoras do final da década de 1920 e durante toda a década de 30. Em 1928, Amelia entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a cruzar o Oceano Atlântico de avião, mesmo que não tenha sido ela a pilotar a aeronave. Ela foi de carona. Mesmo assim, sua participação atraiu atenção mundial. A imprensa a tratou como uma heroína e o público a recebeu com entusiasmo. Em agosto do mesmo ano, Amelia se destacou, mais uma vez, ao se tornar a primeira mulher a cruzar sozinha o continente norte-americano de avião e retornar. Com o tempo, suas habilidades como piloto foram ganhando reconhecimento entre profissionais experientes. O general Lee Wade, que voou com ela em 1929, resumiu: ela era uma voadora nata, com um toque delicado no manche. A partir de 1930, Earhart assumiu um papel de liderança na aviação feminina. Ela tornou-se oficial da Associação Aeronáutica Nacional, onde lutou para estabelecer categorias e recordes exclusivos para mulheres. E graças aos seus esforços, a Federation Aeronautique Internationale passou a reconhecer oficialmente esses padrões. Em abril de 1931, estabeleceu um recorde mundial de altitude, atingindo 5.613 metros a bordo de um autogiro Pitcairn PCA-2, cedido pela empresa B-Nut Chewing Gum. Nesse período, também ajudou a fundar e liderar as 99s, uma organização criada para apoiar e unir mulheres aviadoras. No dia 20 de maio de 32 aos 34 anos, Amelia Earhart decolou de Harbour Grace, em Terra Nova, carregando uma edição do Telegraph Journal, entregue por um jornalista local como prova da data do voo. E sua missão era ousada: repetir o feito em Charles Lindbergh, cruzando sozinha e sem escalas o Atlântico em um Lockheed Vega 5, com o apoio técnico do aviador Bernd Balchen, que disfarçadamente atraiu a atenção da imprensa, simulando preparar o avião para seu próprio voo ao Ártico. Earhart enfrentou quase 15 horas de voo com ventos fortes, gelo e falhas mecânicas. Ao final, pousou em um campo na vila de Coolmore, ao norte de Derry, na Irlanda do Norte. Um trabalhador local, surpreso com a chegada repentina, perguntou: "Você veio de longe?" Ao que ela respondeu simplesmente: "Eu vim da América." Com esse feito, Amelia tornou-se a primeira mulher a atravessar o Atlântico sozinha e sem escalas, sendo amplamente homenageada. Recebeu a Cruz de Voo Distinta do Congresso dos Estados Unidos, a Cruz da Legião de Honra do governo francês e a Medalha de Ouro da National Geographic Society.
entregue pessoalmente pelo presidente Herbert Hoover. E sua fama cresceu ainda mais, abrindo portas e amizades com figuras importantes, como a primeira-dama Eleanor Roosevelt, com quem compartilhava ideias sobre o papel da mulher na sociedade. As duas chegaram a voar juntas, e Roosevelt até tirou uma licença de voo como estudante, embora nunca tenha seguido adiante. Durante esse período, Amélia também se aproximou da aviadora Jacqueline Cochran, frequentemente apontada como sua rival, mas que acabou se tornando uma confidente. E os anos seguintes foram de agenda cheia para Amélia. Às vezes, ela tinha que recusar convites, já que deu preferência a atividades que ela preferia, no lugar de entrevistas e palestras, que eram as atividades aéreas, fazendo voos solos em aeronaves diferentes e roteiros idem. Já no início de 36, Amélia começou a planejar voar ao redor do mundo. Se conseguisse, ela iria se tornar a primeira mulher a fazê-lo. Embora outros já tivessem voado ao redor do mundo, o voo de Earhart seria o mais longo, calculado em 47 mil quilômetros, ou 29 mil milhas, pois seguia uma rota aproximadamente equatorial. Earhart planejava atrair publicidade ao longo da rota para aumentar o interesse em um livro planejado sobre a expedição. Agora, para chegarmos ao assunto principal desse vídeo, vamos agora direto para o que aconteceu, ok? A primeira tentativa de começarem a aventura em março de 37 deu extremamente errada e, portanto, somente em julho do mesmo ano que Amélia e seu copiloto Fred Noonan deram início a ela. Então, à meia-noite do dia 2, no horário de Greenwich, os dois decolaram de uma base em Lae, na Nova Guiné. O avião estava bem carregado. Seu destino era a ilha Howland, uma fina faixa de terra de 2.000 metros de comprimento e 500 metros de largura, e a 4.113 quilômetros de distância. A última posição relatada deles foi próxima às ilhas Nuku'manu, cerca de 1.300 quilômetros depois da decolagem. Um barco patrulha, intitulado Itasca, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, estava na estação de Howland, onde se comunicaria com o Lockheed Electra 10E de Amélia, guiando-os até a ilha, uma vez que estivessem se aproximando. A tentativa final de Amélia Earhart de alcançar a ilha Howland terminou em fracasso. E embora os motivos exatos ainda sejam debatidos, acredita-se que uma combinação de falhas e mal-entendidos tenha contribuído decisivamente. A navegação por rádio, essencial na fase final do voo, não funcionou como planejado. Fred Noonan, navegador experiente, já havia alertado anteriormente sobre limitações técnicas que comprometiam a confiabilidade do sistema de navegação por rádio. Alguns relatos sugerem que Earhart enfrentava dificuldades para operar a antena Bendix, um equipamento moderno e relativamente complexo para a época. Além disso, um erro na sincronização de horários pode ter agravado a situação. Enquanto ela utilizava o horário de Greenwich, a equipe do navio de apoio Itasca seguia um sistema de zonas navais, com uma diferença de 30 minutos, fator que pode ter gerado ruídos na comunicação e na coordenação. E ainda há evidências visuais registradas em filmagens feitas em Lae que levantam outra hipótese preocupante, a de que uma das antenas do Electra, instaladas sob a fuselagem, teria se desprendido durante o taxiamento ou a decolagem, comprometendo a comunicação aérea. Esse risco é reforçado por um detalhe curioso mencionado na biografia de Paul Muntz, consultor técnico de Earhart. Segundo o autor da biografia, Don Dwiggs, os pilotos chegaram a cortar um longo fio de antena por considerá-lo incômodo, já que precisava ser reinstalado manualmente após cada uso. E esses fatores, isoladamente ou combinados, podem ter selado o destino do voo e de sua tripulação, acrescentando mais uma camada de mistério à já enigmática história do desaparecimento de Amélia Earhart. Desde então, nada do avião, e muito menos de sua tripulação. Porém, uma nova descoberta, nas profundezas do Oceano Pacífico, pode estar prestes a reescrever esse grande mistério da aviação. Uma empresa americana de exploração submarina, a Deep Sea Vision, afirma ter localizado o que pode ser o avião da lendária piloto, perdido desde 1937.
Conforme declarou o CEO da DSV, Tony Romeu, numa entrevista à Reuters, Amélia foi uma pioneira extraordinária, além de ser a pessoa desaparecida mais querida da América. Romeu e sua equipe analisaram minuciosamente registros da época. Trajetória de voo, altitude, clima e, principalmente, 6 chamadas de rádio feitas por Earhart, informando que estavam com pouco combustível. Com essas pistas, a DSV definiu uma área de busca e, ao longo de 3 meses, vasculhou cerca de 13 mil quilômetros quadrados do leito marinho com uma submersível de última geração. E o resultado foi uma imagem de sonar surpreendente. A 5 mil metros de profundidade, um objeto com forma e dimensões semelhantes às do Electra, repousando no fundo do oceano. Segundo Romeu, o que mais chama atenção são os estabilizadores verticais duplos na cauda da aeronave, um traço característico do avião de Earhart. É uma área plana e arenosa, onde raramente se vê algo se projetando do fundo. E isso deixou a equipe bastante intrigada. Apesar do entusiasmo, especialistas recomendam prudência. Dorothy Crocony, a curadora do Departamento de Aeronáutica do Museu Smithsonian, reconhece que a imagem de sonar é promissora, mas ainda inconclusiva. Como ainda não há como confirmar com 100% de exatidão, remover qualquer parte é o maior desafio de todos. Após 88 anos submerso, a água salgada e os sedimentos já fizeram da aeronave somente uma silhueta do passado. Por exemplo, o alumínio, que é o principal material da fuselagem, é resistente à corrosão, mas não totalmente imune. Em contato com a água salgada, especialmente em zonas com atividade biológica e variações de temperatura, ele teria sofrido corrosão eletroquímica lenta, fragmentando-se com o tempo. Partes de aço, como parafusos, enferrujaram-se muito mais rápido. Em regiões com um fundo macio, composto mais por areia do que rochas e corais, com o vai e vem da corrente marítima, o avião pode ter sido engolido por sedimentos, ficando parcial ou completamente soterrado. E isso dificultaria muito a sua localização, mesmo com sonares e veículos submarinos. E tudo indica que o objeto localizado pela Deep Sea esteja justamente nessas condições, o que torna impossível sua recuperação e até mesmo estudos no fundo do oceano para tentar descobrir se é mesmo ou não o Electra de Amélia e Noonan. Além do mais, peixes, crustáceos e micro-organismos marinhos teriam colonizado a estrutura rapidamente. Espécies como o teredo navalis ou o cupim do mar podem degradar materiais, especialmente madeira e até material de isolamento. Com o tempo, partes do avião podem ter sido completamente recobertas por colônias biológicas, tornando-o irreconhecível. Já quanto aos restos mortais dos ocupantes do Electra, não há a menor chance de algum tecido ter sobrevivido há tanto tempo sob a água. E apesar das dificuldades e descrenças, a Deep Sea Vision, associada a outras empresas de exploração, não desistiu. Como disse o CEO da DSV, Tony Romeu, ela é a pessoa desaparecida favorita da América. Portanto, simplesmente deixar essa descoberta sem que seja identificada não é seu objetivo. Se o achado for confirmado, a DSV estuda a possibilidade de resgatar os destroços e restaurá-los. Um destino muito provável seria um museu como o Smithsonian, onde já está exposto o Lockheed Vega, com o qual Earhart cruzou o Atlântico em 1932.